antidoping, críticas aos físicos atuais e politicagem. O que mais que você queria? Oi pessoal, sou Miguel Chain, esse é mais um vídeo pro Diário do Culturismo. A gente vai falar hoje da mais nova polêmica no bodybuilding, a entrevista do N. Milha. Esse vídeo é patrocinado por Dragon Pharma Brasil, tecnologia e inovação em suplementos para você. Acesse agora dragonpharmabrasil.com e conheça toda a linha Dragon Pharma. Para quem não conhece, o N. Milha era um dos chefões da IFBB, da Pro League, antes de ter a divisão da Pro League, isso nos anos 80, anos 90, até anos 70. O N. Milha é um cara que nasceu e mora em Nova York até hoje, e ele é dono dos direitos do nome Night of Champions, que é o segundo show mais antigo atualmente na Pro League. Ele mudou de nome, hoje é o New York Pro, até uns anos atrás, 2005, 2004, era Night of Champions, porque quem organizava e quem era o diretor, quem era o dono do evento todo era o N. Milha, e em 2005 ele fundou a própria federação dele devido a atritos com a direção da FB na época. Em 2006 a PDI começou a ter atividade, ter alguns campeonatos, não chamou grandes nomes do bodybuilding profissional, um nome que a gente lembra muito que foi pra lá, que se ferrou por isso foi o Lee Priest, mas ele ia se ferrar de qualquer jeito porque ele falava o que ele queria, mais cedo ou mais tarde ele ia ser suspenso, ia tomar uma advertência e ia se ferrar de qualquer maneira. Em 2007, um pouco mais de um ano depois, o N. Milha teve um problema de saúde, um câncer de próstata, e ele encerrou as atividades da PDI. Pouco tempo atrás, comecinho em 2018, o N. Milha foi convidado novamente a participar da IFBB, dessa vez da Elite Pro. Só lembrando que quando a IFBB era uma só nos anos 80, 90, boa parte dos anos 2000, a gente tinha a Pro League, que era o braço profissional, e tinha a IFBB Amadora, que era o braço amador. Isso se separou. O N. Milha teve muitos problemas com o pessoal da Pro League, com o Wader, com o Robin Chang, esse pessoal, e ele acabou saindo. Não teve problema nenhum com o pessoal da Amador, que depois criou a IFBB Elite Pro aqui, e ficamos com a Pro League aqui. Quando teve essa separação, o que o Santoja fez? Espertamente, vou chamar o N. Milha para gerenciar essa federação nos Estados Unidos. Por quê? Com a Pro League ficou a NPC, que era a Federação Amadora Americana. E aí eles chamaram o N. Milha, que era um desafeto da NPC, para poder gerenciar a Federação Amadora da Elite Pro nos Estados Unidos. Tudo com antidoping, obviamente, tudo nos conformes, vocês entendem? Então o N. Milha é um cara que viveu dentro do esporte, conhece muita coisa, viveu muita coisa dentro da Pro League, vive hoje na outra federação. E não se enganem, essa entrevista que ele deu e partes dela, a gente está esperando para ver ainda o desfecho disso. Foi lançado só um pedacinho dela hoje, deve sair ela inteira amanhã ou depois. E também eu vou ouvir para ver se tem algo mais interessante. Tem um forte teor político e de politicagem nas declarações, mas tem coisa interessante, então vamos ouvir, vamos discutir. É sempre bom ver esse tipo de coisa e entender um pouco melhor da história do nosso esporte. E antes de mais nada, tá rolando a promoção em comemoração aos 60 mil inscritos do canal. Tá aqui embaixo as normas da promoção, se inscreva e participe. Também vou deixar na descrição 2 vídeos muito legais que tem um pouco a ver com o assunto. Vídeos sobre antidoping dentro do bodybuilding, exames antidoping, bodybuilding natural. Vídeos bem antiguinhos aí, 2017, no comecinho do canal, mas que vale muito a pena ser assistido e é mais conteúdo para vocês aí na quarentena que não conhecem ainda tanto assim o canal. We had incidents with Flex twice on the tour with diuretics. And one time when it happened in Spain, we took him to the hospital. They gave him some saline solution and everything, normalized him. They were going to send him home. I said, I don't feel secure putting him on a plane from Madrid to LA, 10, 12 hours. What if something happens over the ocean? No, he'll stay with us. So we go to Germany and we're giving him fluids, and then he starts passing out. I was there with Kevin Levrone. And he starts passing out. We get him back to the hotel, and I call an ambulance again. Said, Flex, we got to take it in. And of course, he don't want to go, but he's got to go. We take him in there. The doctor says to me, what is this man doing chemically? I know bodybuilders take drugs, but he goes, his left kidney is basically shut down. His right kidney is weak. I said, Flex, you got to give me a bag of goodies. We got to know what you're on so we can do all of this. So we found out this and that. He was in the hospital close to a week. You know, he had another incident, a time on the tour. You know, we lost Andreas Munzer. Another time at the Ono Classic, you can find this on YouTube. Paul Dillette overdid diuretics, goes into the rear double bicep and he locks. That's right. We took him off like a board, but
By that time, we had portable IV units backstage, along with doctors, to start the IV before the ambulance got there. I mean, that's how bad it was. There was one Olympia where we had portable IV units. I had 4 guys on IVs between rounds 1 and 2. So I said to the leaders, look, we got a diuretic test. We got to protect them from themselves. Bizarro, né? Bizarro. Esses fatos aí do Flex Wheeler provavelmente aconteceram em 95, no tour pela Europa. Existia um tour, depois do Mr. Olympia, esses caras todos iam para a Europa competir e passavam ali uma semana, 10 dias competindo dentro da Europa. Eram sempre shows muito próximos, assim, em dias um do outro. Chegou a acontecer de ter shows dia sim, dia não. Viajava todo mundo junto. Eu não coloquei isso no vídeo, mas ele comenta numa das partes aí. Quem for assistir a entrevista completa ou esse trecho completo vai ver. Ele conta isso, sempre foi muito dito isso aí, sempre tinha em revistas os caras falando da camaradagem que existia entre eles, porque todo mundo viajava junto, dividiam quartos de hotéis, porque era um tour e tinha show na Espanha, na Alemanha, na França, na Itália, não sei o que lá, era tudo perto, pegava o trem, ia todo mundo junto, ficava no hotel, sempre o mesmo grupo de competidores competindo, mudava um ou outro, porque na França tinha um francês que ia competir, na Itália tinha outro, aleatório, mas a grande parte dos caras viajava todo mundo junto. E aí tem até a história que um depilava as costas do outro, passava gilete para tirar os pelos, umas coisas bem legais aí, coisa de brother, coisa de amigo mesmo. E o Flex passou mal. O lance do Paul Dillé foi em 94, provavelmente, no Arnold Classic. A grande questão é a seguinte, nesse ponto, o N. Emília começa a mostrar, a querer falar que ele era um grande apoiador dos antidopings dentro do bodybuilding. Realmente, teve antidoping no Arnold em 1990. O Arnold queria fazer isso para tentar trazer uma imagem limpa. Foi o segundo ano do Arnold Classic. Ele queria tentar... ele achava, talvez, que promover um esporte que era conhecido por uso pesado de esteroides não fosse bom para a imagem e que se tivéssemos antidoping, um esporte limpo, seria muito mais fácil para o bodybuilding se destacar na comunidade, com toda certeza, mas o esporte não é assim. Todos os esportes usam uma quantidade de drogas aí bem pesadas. Todos os esportes de alto nível, não se engane, até xadrez, tiro, eles usam algum tipo de droga para ter uma performance um pouco melhor. É que o bodybuilding fica tudo muito mais claro, mais evidente, né? É muito complicado. O Arnold tentou, pelo menos, fazer antidoping, que pelo menos com antidoping ele falaria assim, ó, a gente faz antidoping, os caras são testados. Você engana alguém, você diminui um pouco. Não funcionou. Tentaram por várias vezes instituir testes antidoping ao longo da história da Pro League, sempre sem sucesso, não acontecia, não dava certo. Mas o N. Emília quer mostrar aí na verdade que ele sempre foi o cara que tentou fazer isso dentro da Pro League, que ele foi o cara que forçava a barra para os caras se protegerem, para os atletas terem saúde e não sei o que e tudo mais. Isso tem um fundo político, por quê? Porque com a divisão das federações, a gente ficou com IFBB Pro League de um lado e IFBB Elite Pro do outro, o maior trunfo da Elite Pro, o maior trunfo da Pro League é o seguinte, temos os maiores shows, temos o Arnold, ou a grande parte dos Arnolds, temos o Mr. Olympia, temos toda a tradição do nosso lado. O que sobra para Elite Pro temos antidoping, queremos um esporte limpo, etc, etc, etc. E o N. Emília quer com isso mostrar o quê? Enquanto eu estava na Pro League, eu queria fazer os antidopings, queria que os caras fossem saudáveis, queria que os caras fossem seguros com eles mesmos, queria que eles se cuidassem, porque eu me importo com os atletas. E ele quer indiretamente transferir isso e falar, a nossa federação hoje faz isso com os atletas. E aí, ele é até cobrado por isso no final da entrevista. A gente vai ver daqui a pouco isso aí. A lot of times these guys are the most unhealthy on stage and their life is in the balance. And it shouldn't be that. Back in the old days, what did they eat? I mean, when I started running Night of Champions and all those shows, when the guys would come to New York, they'd stay at my house. This is before I had children. Cut down their water and they're just having protein and they're cutting back in this. And they looked good. You're going to tell me that the guys today look better than Robbie Robinson and Danny Padilla in the 78, 79 Night of Champions, or Albert Beckles and Chris Dickerson in the early 80s? Most people would prefer those physiques because they had a smaller waist and everything, and they were healthy.
E antes de continuar o vídeo, quero lembrar vocês que tem a consultoria online. Estamos com promoção de relançamento, 30% de desconto, vagas limitadas, você se inscreve, garante sua vaga, garante seu desconto. E a gente começa a consultoria quando a sua academia reabrir, que eu acho que é o mais justo aí para vocês. Você ter um serviço de qualidade e poder utilizar uma academia e poder tirar o máximo proveito disso. Ele faz essa declaração que os caras dos anos 80 e 90 eram muito melhores, mais estéticos. Ele fala, eu também não coloquei no vídeo, não coloquei tudo, senão fica muito longo e muito demorado para pôr legendas. Então ele fala o seguinte, que o objetivo do bodybuilding é que a gente tenha meio que o macho alfa, vamos dizer assim, um cara que tem um visual muito bom, que o adolescente vai lá aquele cara e fala assim, nossa, eu quero ser daquele jeito. Que a moça olha para aquele cara e fala, nossa, eu quero namorar esse cara. Ele diz que o intuito do fisiculturismo, o intuito do bodybuilding é criar esse tipo de impressão, de impacto nas pessoas, e que o bodybuilding atual não causa isso. Que os caras eles estão muito doentes no palco, que eles não estão saudáveis, que eles não têm mais esse apelo estético como era antes. Ele fala, olha só, não era muito melhor nos anos 80, 90? A maioria prefere, e eu acho que nisso ele está certo. Em algum momento da história, o bodybuilding saiu meio dos trilhos. É uma subcultura que quer o extremo, que quer os freaks. Eu concordo com isso, também sou fã dos freaks. Eu gosto de ver, adoro o Marcus Hu, é um dos meus preferidos. Adoro o Big Ramy. Esses caras extremamente gigantes e freaks são parte do bodybuilding, eu concordo. Mas a essência da estética se perdeu, porque tem caras que vão ter uma estrutura óssea, uma estrutura genética que não é tão bonita, tão estética, natural, normal. Natural nesse vídeo, né? Mas tem caras, mesmo os caras com uma estrutura, com uma musculatura mais estética, perderam isso. E ele fala que isso precisa ser recuperado. E eu concordo. O argumento que ele usa é, devemos limitar o uso de drogas, porque os caras daquela época usavam bem menos drogas, e tinham bem menos problemas, eram saudáveis e tudo mais. E nesse ponto eu concordo. Tirando a demagogia de, eu acho que é muito importante para o esporte, para que ele para que ele evolua, para que ele se destaque mais, para que o atleta tenha uma saúde melhor, para que o atleta tenha uma longevidade melhor. Antidoping, talvez? Pode ser, eu acho que talvez alguma coisa nesse sentido, mas tem que haver uma educação do atleta, uma maneira de se julgar isso aí melhor, uma maneira de julgar premiando caras menores e mais estéticos que naturalmente, naturalmente vai fazer com que os caras diminuam de tamanho e se mostrem menores no palco. Tem outra maneira de fazer isso sem querer levantar essa bandeira do somos contra as drogas, tal. Eu acho que não é bem por aí também. A gente tem que limitar de alguma maneira, deixar isso mais seguro, óbvio, eu concordo, mas não sei se é esse jeito que a gente tem que fazer. Wayne, let me ask you this. What's your point with starting with these stories? Because you're saying, Shawn, yeah, I mean, you said let's not live in the past and let's talk about what's going on today, and then you went right into it. You sounded like a politician, like from yesterday's debate back there when you started with that. But what is your point with starting with these stories? What is your outcome? Because they should drug test. Okay, so your outcome is they should drug test. So are you going back to the time where you drug tested Shawn Ray and he came out positive and he didn't win the Arnold class? Is that kind of where you're going with this? Well, what we do in IFBB Physique America, when Rafael Santoka called me up after Jimmy split and the IFBB, the parent IFBB, had no American affiliate, when he asked me to come back, I said, the only way I'm coming back, there has to be drug testing. E aí o Patrick Davis puxa o cara, vocês viram que ele dá uma cutucada. Esse cara é bom entrevistador, esse cara é um cara que eu tô virando cada vez mais fã, porque ele consegue pôr os caras ali, ó. E você vê que ele deixa o Demilha acuado e fala, não, é bem, é que eu falei, você tava falando, não, me fala aí sua intenção, o que você quer falar com isso aí, qual que é? Porque ele sabia que vinha coisa de política. E aí, depois que o Demilha fala que ele só ia lá pra IFBB de volta se tivesse antidoping, eu não coloco isso também, mas tá no vídeo original, quem quiser ver, vou deixar o link aí embaixo, ele fala o seguinte, mas como que vocês fazem o antidoping? Como que vocês escolhem quem é o cara que vai passar por antidoping? Aí ele começa, não, veja bem, a gente tem que ver que não dá para testar todo mundo, mesmo nos esportes profissionais, no beisebol, não sei o que, você testa, tem 15 no time, você testa 2, tem vários jogos, mas a amostragem de teste é pequena, então a gente testa poucas pessoas por campeonato. Patrick, mas e aí, mas como é que vocês fazem? Porque sempre houve muitos rumores, sempre houve, e tem casos de atletas que foram prejudicados por essa questão de antidoping, de supostos sorteios,
Não dá para afirmar nada, a gente não tem prova, é lógico, é um campo uma área muito cinza aí para a gente entrar, mas a verdade é, sempre houve esse tipo de questionamento, sempre houve essa dúvida, sempre. E aí o Demilha fala o seguinte, a gente faz um sorteio, eu chamo uma pessoa lá que não tem nada a ver com a história, mas como você faz o sorteio? E ele foi incisivo, foi muito legal essa parte do vídeo. Mas como que é isso? Explica direito. Ele falou, não, calma. A gente pega lá os números, a coisinha com o número, põe na mesa, isso aqui são os atletas masculinos, isso aqui são as femininas. Essa pessoa independente põe a mão ali no saco e tira 2 números de cada pilha para ser o antidoping. E aí o Patrick pergunta o seguinte, mas vocês fazem isso na frente de todo mundo ou isso aí é uma coisa que vocês fazem a portas fechadas? Que sempre foi um questionamento também que foi feito na IFBB amadora. Sempre foi feito esse questionamento, pouco se fala disso. E o Demilha fala, não, a gente faz na frente de todos os atletas. E o Patrick não acredita, ele fala assim, bom, se acontece como você está falando, é muito justo. Supondo que aconteça como você está falando, é muito justo. Aí eu acho legal. Então ele não pôs muita fé também no que o N. Demilha falou. Existe uma grande politicagem hoje, como em tudo, a gente percebe que tudo é política. Até quando a saúde da população, as vidas estão em risco, acontecem brigas políticas. No fisiculturismo é a mesma coisa. Temos que ficar muito atentos com isso quando a gente vai escolher onde vai competir. E esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deixa um comentário aqui, fala o que você achou desse vídeo, dá sua opinião. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal. Valeu!